Vamos ler o capítulo inteiro, que nós conseguimos ter aqui mais ou menos uma base. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nesta manhã, nós queremos abrir a nossa mente, o nosso coração a Ti, Pai. Que a Tua palavra seja, Senhor, uma semente em nós, ó Pai. E que o nosso coração seja terra frutífera, Senhor. Para que quando o Senhor lançar esta semente, que é a Tua palavra, possa frutificar, possa ser plantada, florescer dentro de nós e atingir todos aqueles que estão ao nosso redor. Que essa semente dê frutos, ó Pai, muitos frutos, ó Deus, para Ti, para o Teu reino, para engrandecer o Teu nome e para que cada dia nós possamos nos aproximar de Ti e sermos servos fiéis de Ti, Senhor. Nesta manhã nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, aqui em Deuteronômio, nós vamos ver um pouquinho sobre a disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Quando nós falamos sobre conquistarmos Hebrom, nós falamos sobre a terra prometida. E para você que tem o costume de ler todos os dias a Bíblia ou fazer o seu plano anual de leitura, você já passou ali por Gênesis, Êxodo, né, Levítico, e aí você vai estar entrando agora em Deuteronômio, né, alguns um pouquinho mais para frente, e nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Mas para falar sobre a promessa da terra prometida, para nós falarmos de Canaã, que dentro de Canaã nós encontramos Hebrom, nós vemos que lá em Gênesis 12, Abrão foi chamado para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra onde o Senhor iria mostrar. Algumas semanas atrás, nós falamos um pouquinho sobre essa promessa da terra prometida, nas quartas-feiras, né? E nós vimos que Abrão recebeu essa promessa e Deus mudou o nome dele para Abraão, porque ele seria o pai de multidões. E nós vemos este caminhar com Abraão. Mas, infelizmente, Abraão parou ali pelo meio do caminho e começou a ter fome, seca, e eles se mudaram para o Egito. E aí nós vemos aí a história de José, no meio de tudo isso, uma pessoa que foi levantada por Deus dentro do Egito para ajudar o povo de Israel a não passar fome. Foi um governador ali. Toda a circunstância, toda a tribulação que José sofreu, tudo em prol a algo que o Senhor já tinha preparado para o povo. E aí nós vemos que o povo foi para o Egito, e aí foi alimentado por muitos anos. José morreu, mas o povo ainda continuou ali sendo escravo e cativo pelo Egito. E aí nós vemos que daí Deus levanta Moisés, o libertador, aquele que teria que tirar o povo do Egito para levar para a terra prometida. E nós vemos durante todo esse percurso, Deus usando pessoas, capacitando pessoas para ajudar o povo a alcançar a terra prometida. E aí, mais para frente, nós vemos Moisés com aquele povo duro de coração, com aquele povo que via as maravilhas do Senhor, que o Senhor ali abençoava, trazia água no meio da seca, trazia comida no meio da fome, e nós vemos um povo muito duro de coração, de entender, de obedecer e também de servir a Deus. E dentre eles nós vemos uma pessoa em especial, que é Josué e Calebe, mais especificamente em Josué. Moisés morre porque não pôde entrar na terra prometida por uma desobediência. Você pode estar lembrando aí na sua memória. E Josué vai com o povo e alcança a terra prometida. Mas antes que isso aconteça, em Deuteronômio 8, versículo 1, diz assim, só para contextualizar e ficar mais fácil. Diz assim, o Senhor diz ao povo, né? Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos teus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pôr-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções,
se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, o disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está os levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terá falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Amém? Então aqui nós vemos um relato do Senhor orientando o povo durante esse caminho. Então aqui nós vemos tudo que há de bom nessa terra, tudo que o Senhor preparou para o povo de Deus, tudo que o Senhor preparou para Israel, o escolhido, né? E nós somos o povo de Deus, povo escolhido. Nós somos o Israel do Senhor, amém? Você crê nisso? Você se identifica com isso nesta manhã? E o Senhor Jesus, Ele tem terras boas, terras que realmente mandam leite e mel. Mas o mais interessante de tudo isso é que Deus fala que Ele traz provas em meio ao deserto para ver aquilo que está dentro do nosso coração. Para ver aquilo que está dentro de nós, que muitas vezes nós nem sabemos, mas Ele nos mostra através das adversidades, através das batalhas, através das dificuldades, aquilo que está dentro de nós. Para que nós possamos ver se realmente há dentro de nós o temor e o amor ao Senhor. Para ver se realmente dentro de nós vamos segui-lo, não só pelos feitos, mas pelo que Ele é nas nossas vidas. E assim o povo de Israel se passou. Passou ali junto com Josué todo esse período, e Moisés, todo esse período ali dos 40 anos no deserto. Vindo sinais, milagres e maravilhas, mas também vendo conflitos, mas também vendo cidades fortificadas e também desistindo. E logo em seguida, depois nós vemos Josué que diz que não aceita essa decisão do povo e quer seguir em diante. E aí vem Josué mostrando para aquela geração futura que viria que há possibilidade de vencermos se nós colocássemos Cristo na frente, Deus na nossa frente. Porque Deus já tinha ordenado que daria para o povo. Só precisava agir, só precisava crer nessa promessa, só precisava demonstrar o amor e o temor do Senhor 100%. E aí nós vemos em Josué 24, abra comigo. Depois de todas as batalhas, depois de todas as circunstâncias ali acontecendo, com Josué orando, pedindo a direção para Deus, vou ou não vou, essa terra ou aquela, e Deus abrindo as portas, ajudando nas batalhas, o povo foi se estabelecendo, cada tribo com uma terra, e aí se tornou ali o povo de Israel no meio de Canaã. E aí o Senhor vem e fala novamente para Josué. Josué 24, versículo 11. Diz assim: Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os
ferrezeus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os ebuseus, os ezeus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhe causei pânico para expulsar de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada ou o arco que lhes deram vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que não construíram. Nelas vocês moraram e comiam, nelas vocês moram e comem de vinhas e olivas que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses de seus antepassados. Adorem que adoraram além do Eufrates e no Egito e serviram ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servirem ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses de seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui nós vemos Josué falando com o povo, mas antes Deus vem claramente e fala com ele. Da importância de nós servirmos a esse Deus. Você tem dentro do seu coração, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor? Se você tem isso nesta manhã, você precisa refletir e ver se você tem praticado isso. Porque esse versículo, ele é maravilhoso e muitas vezes nós utilizamos dele, cremos nele, porque é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Se nós servimos ao nosso Senhor e se nós somos luz onde nós estamos, a nossa casa vai ser luz também. Mas eu estou aqui nesta manhã para falar para mim e para você que nós precisamos servir Deus de todo o coração. Quando o povo saiu do Egito, de lugares ali que viam a idolatria, Deus mostrou claramente que somente adorando Ele, o Deus verdadeiro, eles conseguiriam vencer. Mas durante toda essa trajetória, até chegar a Canaã, e durante esse período da Terra Prometida, o povo ainda fazia coisas que não agradavam a esse Deus. E muitas vezes nós somos assim. Nós aceitamos Jesus, nós entregamos a nossa vida para este Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E muitas vezes nós viramos as costas para os seus mandamentos. E muitas vezes nós viramos as costas e adoramos a dinheiros, a famílias, as pessoas ou aos bens. E Deus, nesta manhã, Ele fala a quem você deseja servir. A quem você e a sua família deseja servir. O mundo, o seu coração ou o Deus verdadeiro. E Josué entendeu isso. Josué viveu esse período e viu o povo reclamar. Josué viveu esse período e viu o povo conquistar grandes coisas através da mão forte do Senhor, como ele diz aqui, porque só o Senhor poderia fazer um povo numeroso, mas em pouca qualidade de batalha, conseguir vencer essas cidades fortalecidas. E viu pessoas sendo contaminadas pela idolatria. Pessoas sendo contaminadas pelo aquilo que o povo que era daquela região fazia. E se você está lendo a palavra de Deus, depois em Reis você vai ver as grandes decepções que o Senhor teve com o povo, mas Ele nunca desistiu de nós, amém? Deus nunca desiste de você, Deus nunca desiste de mim, Deus nunca vai desistir da sua família. Nós só precisamos tomar posição. Nós só precisamos ser pessoas posicionadas no Senhor. E se você deseja servir o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua mente, amar Ele, entregar isso e declarar, você realmente pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas para isso nós precisamos amá-lo, para isso nós precisamos obedecê-lo, para isso nós precisamos ser direcionados, porque dentro de nós não há nada que pode nos fortalecer, somente Jesus. Somente a cruz, somente o trabalho do Espírito Santo dentro de nós pode mostrar o quão falho nós somos, o quão idólatras nós somos muitas vezes.
E às vezes nós encontramos as pessoas lá fora e vemos que as pessoas às vezes adoram imagens e nós falamos, nossa, são idólatras. Mas e você? O que você tem adorado? Você tem colocado o Senhor Jesus no primeiro lugar na sua vida? Ou há uma pessoa, ou há um bem, ou há um trabalho, ou há algo que está em primeiro lugar na sua vida? Se você não colocou Jesus em primeiro lugar, então você é um idólatra. Sinto muito dizer, mas eu e você podemos ser a qualquer momento. Então o povo foi alertado e alertado por Deus várias e várias vezes. Voltem aos meus caminhos, voltem aos meus mandamentos, tirem dentro de vocês as idolatrias. E aí Josué entendeu e alertou o povo. E aí mais para frente você vai ver que o povo declara que eles vão servir a este Deus. Nesta manhã eu estou aqui para te dizer, através do Espírito Santo, que você pode servir a este Deus de todo o seu coração. Você pode servir esse Deus de toda a sua mente. E você pode servir esse Deus em toda a sua casa. Porque é o Espírito Santo que nos capacita. Mas nós precisamos olhar dentro do nosso coração, como nós vemos em Deuteronômio, através das provações que Deus tem trazido para a sua vida, para a sua casa, através das provações que nós temos vencido como igreja, através das provações que você tem enfrentado ali dentro do seu quarto, você vai encontrar algo que precisa ser mudado lá dentro do seu coração, para que realmente o Espírito Santo de Deus possa transformar-nos e nós podemos servir e declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E o maior exemplo de servidão que nós vemos é Jesus. Então, abra comigo em Marcos 10, 45. Quando nós falamos sobre servir ao Senhor, nós falamos em dedicar a nossa vida em prol ao Senhor. Quando nós declaramos servir ao Senhor, nós declaramos que nós entregaremos toda a nossa vida, todas as áreas das nossas vidas, nas mãos do Senhor, para que nós possamos trabalhar ao prol do seu serviço, da prol da tua vontade. Como nós falamos, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E nós vemos Jesus, maravilhoso exemplo de servir ao Senhor, mesmo sendo homem, nos trouxe de grande ensinamento e a palavra de Deus pode nos orientar. Então eu convido a você todos os dias, leia, nem se for um versículo, 2 versículos, um capítulo, mas leia, medite nesta palavra, porque esta palavra tem poder, porque a palavra do Senhor é Jesus, é Deus escrito aqui para que possa dentro de nós sermos através do Espírito Santo agindo, sermos transformados por estas palavras. E em Marcos 10, 45, diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui nós vemos o que nós temos que fazer para servir. Nós não viemos na terra para ser servidos por Deus, não apenas porque Deus tem a sua bondade sobre nós, mas nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para servir a Deus, servir uns aos outros, servir a igreja. E nós somos chamados para isso. Eu, você, minha família e a sua família são chamados para isso. E nesta manhã eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Não sei como foi o impacto dessa palavra, mas para mim foi muito forte quando o Senhor me falou sobre isso. Nós vemos em Reis, 1 Reis, 2 Reis, pessoas que foram instituídas para reinar o povo de Israel e que faziam coisas maus ao Senhor e trazia para todo o seu povo juízo, trazia para todo o seu povo reinos ali tribulados, porque adoravam outros deuses, colocavam o poder acima de tudo e direcionavam o povo de Israel de forma incorreta. E o Senhor mesmo assim estando com eles,
E o Senhor mesmo assim alertando através dos profetas. E o Senhor, Ele usa nos dias de hoje a tua palavra para nos alertar. Então eu queria que você analisasse a sua vida, analisasse o seu coração, a quem realmente nós temos servido, a quem realmente eu posso declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, se dentro de nosso coração ainda há idolatria, se dentro do nosso coração ainda há desobediência, se dentro do nosso coração ainda há coisas que precisam ser mudadas. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está nesta manhã para fluir dentro de você e te transformar, se você permitir. Então, que você possa agora, nesse momento, pedir para o Senhor Jesus te ajudar, para que essa promessa ainda continue sendo real na sua vida, porque através da obediência nós podemos deixar firmes esta promessa, nós podemos permanecer ainda nesta promessa, se nós nos mantermos posicionados. Então, passe por esse momento, durante os instrumentos tocando, que você possa colocar o seu coração diante do Senhor, colocar as provações que você tem vencido, que o Senhor tem mostrado através do Espírito Santo aquilo que está dentro de você, dentro do seu coração, aquilo